Tereza, que quando eu comecei a namorar com o Edson, eu já logo notei que ele era uma pessoa que quase não falava da família. Ele quase não comentava a respeito da sua família. Eu só sabia, por exemplo, que ele era filho único, o pai tinha morrido, e isso ainda quando ele era pequeno, quando ele ainda era criança. Ele nunca me convidou para ir conhecer a mãe dele, para ir à casa dele. E às vezes, se eu tocasse nesse assunto, ele desconversava. Ele logo mudava de assunto, partia para outro lado a conversa, dirigia para outro lado. Depois de 5 meses de namoro, eu acabei engravidando. E aí, por imposição dos meus pais, o meu namorado me levou para morar junto dele e da mãe dele, a dona Clarice. Foi exatamente isso que aconteceu. Os meus pais colocaram em posição. Engravidou? Agora você vai morar com ele. Você vai morar com ele. Ele vai levar você para morar com ele. E era ele e a mãe, a dona Clarice. Nem chegamos a nos casar, essa é a verdade. Passamos a morar juntos, a conviver juntos, como amaziados, né? E assim que eu cheguei à casa dele, eu fui apresentado à dona Clarice. Sabe quando a pessoa olha para você, medindo assim você por inteiro, assim dos pés à cabeça? Ela me olhou por inteiro. E me olhou com um certo desprezo, eu notei, eu percebi. Demonstrou insatisfação, sabe? Com o problema todo, com a minha presença ali, com aquela situação toda. E naquele instante eu já imaginei que a minha vida naquele local, naquela casa, não seria nada fácil. Aquela mulher mediu eu inteirinha, dos pés à cabeça, entendeu? O meu namorado, ele estava sem emprego na época. Eu nunca tinha trabalhado fora, sempre fiquei em casa ajudando minha mãe nos serviços domésticos. Então veja você, éramos sustentados por quem? Quem que segurava a barra? A dona Clarice, minha sogra, mãe dele. Eu sempre procurava fazer de tudo, sabe, para agradá-la, para vê-la bem, para ver se conseguia gerar um clima melhor um bocadinho, né? Um clima de harmonia entre eu e ela, entre nós duas. Só que não tinha jeito. Essa mulher só via defeito em mim. Ela só descia o cacete, só criticava, sabe? Tudo que eu fazia ela reclamava, não estava bom. Dizia que não era daquele jeito, é assim que faz. Falava que a minha comida era ruim, que eu não limpava a casa direito e não tirava o pó dos móveis direito, que eu não colocava as coisas nos lugares que ela queria. Todo dia ela arrumava alguma coisa para me criticar, sabe? E encher minha cabeça. E encher a cabeça do próprio filho, do meu marido. Jogava ele contra mim. Chateada com aquela situação, eu fui conversar com o Edson um certo dia. Foi quando ele pediu calma. Calma, fique calma, tenha paciência, que é assim mesmo, Márcia. Você sabe que eu te amo, sabe, devagarinho as coisas se acertam, fique calma. E chateada com essa situação, eu tentei conversar com o Edson para que ele convencesse a dona Clarice. E ele pedindo sempre paciência, paciência. Além do mais, a Clarice estava doente. Dona Clarice fazia um tratamento contra um câncer. Isso já fazia tempo. E desde que havia descoberto a doença, ela havia mudado muito. Ela se tornou uma mulher intolerante, chata, uma pessoa amarga, amargurada. E em consequência desse tratamento do câncer, os cabelos dela se iam caindo, os cabelos dela começaram a cair. Então, logo ela passou a usar um lenço na cabeça, está entendendo? Devido ao câncer, ao tratamento, aos medicamentos fortes, os cabelos iam caindo, então ela usava um lenço para esconder. Eu, quando soube do câncer, do problema da dona Clarice, até senti pena dela, sabe? Senti pena e passei a não levar em consideração mais as provocações dela, o constante mau humor daquela mulher, da minha sogra. Só, Tereza, que queria um detalhe. O Edson, o meu marido, ele também começou a mudar um tempo depois. Ele também começou a ficar diferente. Saía cedo, muitas vezes só voltava para casa no outro dia, no dia seguinte.
Eu perdi a conta das vezes que ele chegou bêbado e ia me acordar para preparar alguma coisa para ele comer. Ele chegava com fome, bêbado e com fome. A minha vida estava cada vez mais dura, mais difícil naquela casa. Primeiro por não ser bem aceita pela minha sogra. E agora o meu marido também se tornando um alcoólatra. Chato. E mesmo que eu quisesse arrumar um trabalho, eu não conseguia. Porque eu já estava praticamente na hora de ganhar o bebê. Já estava praticamente na hora do neném nascer. E assim que meu filho nasceu, em seguida, eu cheguei a pensar, a acreditar que minha sogra fosse mudar comigo. Sabe? Ela é avó, agora avó, né? E isso fosse fazê-la ficar mais sensível com a presença de um bebê, de um neto, de uma criança dentro de casa. O único, né? O único filho, o primeiro neto. Só que mais uma vez eu estava me enganando. Ela não suportava ouvir o choro do neto. Ela não aguentava ouvir o choro, o berro natural de uma criança, de um bebê. O Edson continuava sem emprego. E bebendo, e bebendo, e bebendo cada vez mais. Passando dias fora de casa. Sem dar explicação, sem falar para onde ia, com quem estava, onde estava. Não dava satisfação nenhuma. E foi numa dessas noites que o meu marido não estava em casa que a minha sogra começou a passar mal. Ela começou a reclamar de dores, ela não estava bem, ela foi mudando de cor e eu fui me apavorando. Ela estava ruim. De repente começou a passar mal. E ela veio me chamar, no meio da pálida, trêmula, pedindo socorro, pedindo ajuda. Eu estava ali, eu e o bebê. Eu saí correndo, pedi a um vizinho mais próximo que tinha um carro que ia me ajudasse a socorrer a dona Clarice, que nos levasse até o pronto-socorro, mais perto, ao hospital. E durante o caminho eu fui segurando as mãos dela, sabe? Eu fui segurando as mãos delas e orando, e rezando e pedindo. Tenha força, tenha fé, a senhora vai melhorar, a senhora vai ficar bem. Eu notei que as mãos dela estavam gélidas, as mãos foram ficando frias demais. Eu percebi daqui a pouco que os olhos dela estavam se lacrimejando, estavam descendo marejados de lágrimas, mão gelada, os olhos marejados. E eu fiz com que ela deitasse então a sua cabeça no meu ombro. Pedi que ela colocasse a cabeça dela no meu ombro e seguimos para o pronto-socorro. Eu vi no semblante dela o medo e a incerteza da sobrevivência. Parecia que ela adivinhava que ia morrer. Nós chegamos no pronto-socorro, ela com vida, graças a Deus. A dona Clarice ficou internada ali e depois de 2 dias, e em consequência daquele câncer de mama, ela morreu. Ela veio a falecer. 2 dias. Em consequência desse câncer de mama, ela veio a falecer. Meu amigo Tedeschi, após a morte da dona Clarice, aí meu marido se enfiou de vez na bebida. Ele se entregou de vez na bebida e entrou em revolta comigo e com a vida. Nada para ele estava bom. Parecia querer ele me culpar pela morte da mãe. Ele tornou-se agressivo, grosseiro, todos os dias arranjando pretexto para brigar, pretexto para dar confusão e até para me agredir, para me bater. E eu vivia cheia de hematomas, toda ferida, sabe, toda manchada, com vergões, manchas roxas pelo corpo. Eu não suportava mais essa vida. E não suportando mais essa vida, eu coloquei o nosso filho na creche, Tedeschi, sabe? Consegui uma vaga para ele. Arrumei um emprego de doméstica em uma casa de família, ali pertinho, na mesma rua da onde a gente morava. Ficou lá o meu filho na creche, eu fui trabalhar como doméstica, como diarista. Eu sempre chegava em casa de noite, meu marido ficava no portão já me esperando, pronto para me insultar, de novo para me instigar, para me agredir, para me bater. E ainda dizer palavrões que eu não posso nem escrever aqui nesse papel, nem escrever nesta carta, nem citar nesta carta. Ele não trabalhava.
E depois não queria que eu trabalhasse. E dizia que trabalhando fora eu tinha mais chance de sair com outro homem. Agora ele estava também cismado que eu tinha um amante. Teve uma noite que ele me acordou, assustado, com a respiração ofegante, dizendo que tinha visto a sua mãe sentada na beira da nossa cama, olhando para ele. Ele me acordou assim de sobressalto, estava cansado, uma respiração ofegante. A minha mãe. Eu vi a minha mãe, estava aí sentada na ponta da cama, é ela. A minha mãe. Ela esteve aqui, ela entrou aqui. Eu vi a minha mãe sentada na beira da nossa cama, ali naquele canto, olhando para mim. Ele disse que eu fiquei com medo a hora que ele disse isso, mas depois eu comecei a pensar que talvez ele estivesse delirando, ele estivesse ficando louco. Afinal, minha sogra já havia morrido, estava morta, enterrada, debaixo da terra, coberta. Tinha morrido mais de 2 anos já, velha. E aí surgiu então essa desconfiança que talvez o Edson estivesse enlouquecendo. Teve um final de tarde, desde que eu fui buscar o meu filho na creche. Cheguei lá na creche, fui informada que meu marido já havia ido buscar o menino. Ele não me avisou. E preocupado em deixar o garoto a sós com o pai, eu voltei correndo para casa, rapidinho. E quando entrei na cozinha, eu vi uma cena que me deixou em pânico. O meu marido estava segurando o nosso filho pelo braço e com a outra mão ele portava uma faca. Segurava o menino e com a outra mão uma faca. E pertinho assim, quase encostado ao pescocinho dele, do nosso bebê, do nosso filho. Ele, quando me viu, ele começou a gritar: diga, fala, confesse, você tem um amante. Você tem um amante, não é verdade? Fale a verdade. Confesse, diga, fale agora quem é ele. Quem é ele? Se você não confessar, eu mato nosso filho já, vai, fala, diga. Eu não sei de onde eu tirei coragem, entendeu? Que fui pra cima dele, eu avancei pra cima dele, na tentativa de tirar a faca das suas mãos, e eu não consegui, não teve jeito. Ele, enlouquecido, me empurrou, me jogou, usando de violência. Eu bati com a cabeça no bujão de gás. Eu senti na hora o meu corpo ficar mole, amolecer, a visão turva. E eu não consegui me levantar dali, não consegui me levantar do chão. E foi nessa hora que eu vi algo que me deixou impressionada. Nesse instante, caída no chão, ali do lado do bujão, a visão turva. Mesmo com a visão embaralhada, eu vi o vulto de uma pessoa que veio entrando pela cozinha. Uma mulher veio caminhando, veio entrando pela cozinha. Esse vulto veio na minha direção e parou na minha frente. E ficou olhando pra mim assim, ó. Me encarou. Esse vulto parou diante de mim, ficou me olhando. Minha vista foi voltando de repente ao normal. E eu pude ver que era o vulto de uma pessoa. E o que mais me chamou a atenção foi que essa pessoa usava um lenço na cabeça. Lembra que eu falei? A minha sogra, devido ao câncer, o tratamento, o medicamento forte, foi caindo o cabelo, ela usava um lenço. Essa mulher, essa pessoa usava um lenço na cabeça. Um lenço igual a que a minha sogra usava. E depois esse vulto foi em direção, sabe, do outro lado, do meu marido. E ouvi aí um barulho de metal que caiu no chão. A faca. Eu olhei, era a faca. Aí eu comecei então a ouvir o choro do meu filho. Me levantei do chão, ainda um pouco atordoada, e vi que o meu marido também estava chorando. E entre muitas lágrimas, ele foi falando. Ele mesmo me contou que ouviu a voz da mãe, dizendo que era para ele jogar aquela faca longe, parar de maltratar o nosso filho. Tedeschi, pode parecer inacreditável. Eu vivi essa experiência.
Se não fosse a minha sogra aparecer, o Edson tinha matado nosso filho e eu. E se hoje estamos bem, graças a Deus, devemos isso ao espírito da dona Clarice que veio para salvar. A partir desse dia, nossa vida mudou. O Edson se tornou um homem mais responsável, arranjou emprego. Eu o perdoei por tudo que ele me fez. Continuamos juntos até hoje. Tivemos outra filha, a quem fiz questão de dar o nome de minha sogra. Ela se chama Clarice, a minha filha. Ela que parecia não aprovar a minha união com seu filho, que nunca demonstrou nenhum gesto de afeição, de carinho por mim, apareceu depois de morta para me salvar. Sabe, eu até compreendo que muitas pessoas não acreditam nesse tipo de coisa. Eu também não acreditava. Juro, nem eu. Mas mistérios existem. E eu e o meu marido não podemos duvidar disso. Sua ouvinte Márcia Regina.